A denúncia da Piauí mexeu com o futebol brasileiro. Ontem, o Galvão Bueno, que já não tem mais rabo preso com ninguém, já que não trabalha na Globo, rasgou o verbo na Bandeirante, mas convocou o Ministério Público a investigar cada letra dessa denúncia da Piauí. Já a ESPN, lá no Linha de Passe e Mesa Redonda, fez um programa inteiro dedicado às denúncias de corrupção contra a dona CBF. Vamos falar, sim, sobre Botafogo e Carabobo. Vamos falar, sim, sobre Libertadores da América. Mas antes, eu quero trazer toda essa questão da Piauí, do Galvão e até mesmo do PVC, que ontem deu uma bela de uma enquadrada no presidente do esporte ao vivo na televisão. Porque é muito importante que a gente lute contra a corrupção no futebol brasileiro. E aqui no canal do Manel, você sabe que sempre que tiver qualquer tipo de denúncia, eu vou acompanhar de cabo a rabo cada parte dela, porque eu sou absolutamente contra qualquer clube que se posicione ao lado de Edinaldo Rodrigues, inclusive o meu próprio Botafogo, que nos envergonha ao se alinhar ao Edinaldo Rodrigues. Um bandido, a verdade é essa. Se você não me conhece, meu nome é Manuel Thiago, eu estou aqui todos os dias, não tenho rabo preso com ninguém, aqui eu falo o que eu acho. Se você discorda de mim, vem aqui nos comentários e já me explica por que você acha que o Botafogo tem que se alinhar com o Edinaldo Rodrigues. Eu não acho que o Botafogo tem que se alinhar com o Edinaldo Rodrigues coisíssima nenhuma. E já somos mais de 160 mil apaixonados pelo Botafogo que pensam como o canal do Manel e por isso seguem aqui o canal. Portanto, se você concorda comigo, venha fazer parte dessa família e larga o dedão no like para que essas denúncias e essa análise de Botafogo e Carabobo cheguem para cada vez mais irmãos de camisa botafoguense. Seja você botafoguense ou um apaixonado pelo futebol. O negócio é o seguinte, ontem a Piauí trouxe uma série de denúncias devastadoras contra a CBF. Nada de novo sob o sol. Todo mundo sabe que a CBF é uma organização criminosa que está lá há décadas se perpetuando no poder, lutando poder pelo poder. A única intenção do Edinaldo e dos presidentes das federações é manter tudo como está. E quem se prejudica com isso é o torcedor, que fica preso a medidas arcaicas do tipo medidas que não fazem sentido do ponto de vista mercadológico. Enquanto você está na Alemanha tomando uma cervejinha para assistir Bayern de Munique contra Dortmund, enquanto você está na Itália assistindo um clássico com estádio dividido em Milão, Inter de Milão e Milan tomando sua cervejinha, enquanto você está na Inglaterra assistindo o clássico de Manchester tomando sua cervejinha, aqui no Brasil não pode. Por quê? Porque a CBF não consegue organizar o futebol de uma forma que você tenha, junto às autoridades, a mínima organização de segurança para que você tenha o consumo de bebida alcoólica dentro dos estádios. E vai muito além disso. A arbitragem no Brasil é criminosa. Arranjaram na mão grande. Era papo de anular o jogo que aconteceu entre Palmeiras e Sport. E fica por isso mesmo. Ninguém está nem aí. Ninguém se explica. Vão fingir que vão afastar dois árbitros, o VAR e o árbitro do jogo, que já fizeram. Daqui a pouco eles vão voltar e vão estar roubando na cara dura outros times em outros jogos. O John Textor fez um bem ao futebol brasileiro danado quando ele cria a CPI da manipulação dos resultados do Senado, que acaba puxando novelos e chega até mesmo a um cara chamado William Rogato, que diz ter recebido mais de 300 milhões de reais e rebaixado mais de 30 clubes. Rapidamente deram cala-boca, o William Rogato sumiu, as denúncias contra o John Textor sumiram e está todo mundo fingindo que nada daquilo aconteceu. Cadê o William Rogato? Está preso? Está solto? Cadê a investigação sobre esse dinheiro, sobre a manipulação de resultados? Não tem nada. Aí a gente é obrigado, em pleno 2025, ver um árbitro roubar na cara de pau o esporte para favorecer o Palmeiras. O que traz a revista Piauí? A revista Piauí traz que os presidentes de federação recebem para mais de 200 mil reais por mês de mesada da dona CBF para manter o status quo, para poder manter o Edinaldo no poder. É por isso que o Ronaldo Fenômeno tentou criar uma candidatura paralela e não teve apoio de ninguém. Por aclamação, todos os presidentes de federação votaram no Edinaldo.
por aclamação, todos os presidentes de clubes de Série A, inclusive o John Textor, que está errado nesse tema. Falo mesmo, não tenho medo de falar. Votou no Edinaldo. Inclusive, os presidentes, por aclamação da Série B, também votaram. Isso é assinar um atestado de quero continuar na merda que eu estou. Essa é que é a verdade. Se você quer continuar agarrado com o passado, faça como os presidentes dos clubes da Série A, inclusive o John Textor, que assinou embaixo dessa gestão do Edinaldo, que avacalha o futebol brasileiro. A seleção brasileira, que é um lote de empresários totalmente destruída, definhada, hoje não está nem se duvidar no top 10 das seleções nacionais, perdeu totalmente a formação dos jogadores, a sua identidade, não temos mais grandes craques, isso tudo é consequência de décadas e décadas e décadas de uma CBF que destrói o futebol brasileiro. Então, meus amigos, se vocês quiserem continuar apoiando isso aí, beleza, eu não apoio. A gente tem que quebrar esse sistema. E não vai ser apoiando o Edinaldo Rodrigues que você vai apoiar esse sistema, que você vai quebrar esse sistema, melhor dizendo. Ontem o PVC deu uma enquadrada, uma bela de uma enquadrada no presidente do esporte ao vivo na televisão. Porque o cara foi roubado na Ilha do Retiro e vai para a TV ficar chorando. Tem que mais é que se lascar, ele votou no Edinaldo. Foi o que o PVC falou, irmão, você votou no Edinaldo, pô. Tá vindo aqui reclamar do quê? Tu votou na manutenção dessa arbitragem. Tu votou na manutenção daquilo que aconteceu no jogo. Você quer um árbitro amador, mal remunerado e mal intencionado. É isso que você quer. Você quer uma arbitragem no seu jogo que favoreça certos times e prejudique o seu. Você votou no líder que garante que o sistema funciona dessa forma. Agora tu quer vir aqui em programa de televisão ficar chorando as pitangas? Não. Vai ser roubado caladinho. Vai ser roubado caladinho, porque tu tá votando nessa galera. E amanhã ou depois, quando roubarem o Botafogo, eu vou vir aqui falar isso, tá? Eu vou vir aqui falar isso, porque o Botafogo apoiou o Edinaldo. Tá errado. Tá errado. Não vou falar amém para isso. É um absurdo. Depois de tudo que nós denunciamos, apoiar o Edinaldo Rodrigues. Ah, mas não tem prova, como é que vai fazer? Irmão, dá seu jeito. Não é bilionário? Não contratou o procurador de Nova York que derrubou o FIFA Gate inteiro para poder prender todos aqueles dirigentes da FIFA? Bota o cara para investigar aqui, dá seu jeito. Mas não dá para apoiar o Edinaldo Rodrigues. Talvez o John Textor tenha uma visão que eu não tenho, ele está ali fazendo o jogo dele. Muito provavelmente é isso. Mas está errado, não dá para a gente compactuar. Tem que votar contra, tem que protestar. Não dá para ficar ao lado dessa galera. Então, parabéns ao programa Linha de Passe Mesa Redonda, que ontem fez um programa completo, esculachando a CBF e explorando essas denúncias. Parabéns ao Galvão Bueno, que já não tem mais rabo preso com a Globo, fez um programa também ontem que denunciou e convocou o Ministério Público ao debate. E parabéns a todos os jornalistas e canais que estão tendo a coragem de falar o que precisa ser dito. Não é ficar apoiando cegamente o seu clube em qualquer atitude que ele tome. Apoiar a CBF hoje é um compromisso com o atraso, é um compromisso com a má-fé. Portanto, a gente aqui não pode dar razão a esse tipo de posicionamento. Dito isso, vamos falar de Botafogo e cara bobo, porque é importante. Hoje temos Libertadores da América. O Botafogo vai para a sua segunda rodada, estreou fora, um jogo onde o time claramente está sem ritmo de jogo. A gente sabe que por mais que o Botafogo tenha tido 20 sessões de treino e 30 dias de descanso, ritmo de jogo se ganha jogando. Ritmo de jogo se ganha jogando. Beleza? E o Botafogo só vai atingir a sua plenitude, seu melhor nível, daqui umas 5, 6 rodadas. Eu tenho apostado num Botafogo que vai começar a chegar num excelente nível ali entre a 5ª e a 6ª rodada do Campeonato Brasileiro. Isso já considerando os jogos de meio de semana. Portanto, mais ou menos entre 9 e 10 partidas o Botafogo vai engrenar. Não vou te dizer que o Botafogo já engrenou, porque eu ainda acho que o Botafogo tem muita coisa para melhorar. Por exemplo, o Renato Paiva já está sinalizando nesse jogo abrir mão do Patrick de Paula como terceiro volante
Na verdade, ele estava jogando como um meia mais avançado, e colocar ali o Santi Rodrigues. O Mastriani deve entrar nesse time. Mas qual é o grande ponto aqui? O grande ponto é que, na medida em que você joga com 2 volantes, você vai ter um time mais leve do meio para frente. E o Botafogo, com o Renato Paiva, só fez 3 jogos oficiais e ainda não conseguiu jogar com 2 volantes, reproduzindo o que nós tínhamos em 2024. Então, a tendência é que o Botafogo, não num primeiro jogo, mas em 4, 5, 6 jogos daqui para frente, repetindo a escalação com 2 volantes, um time mais leve do meio para frente, melhore a sua produção ofensiva. Com o Savarino aberto de um lado, um subindo de produção, voltando de lesão. Paiva falou que o Savarino está voltando de lesão, que o Savarino não está 100%. Arthur aberto do outro, Arthur subindo de produção, fez um belíssimo jogo. Fiquei encantado com a partida do Savarino contra o Juventude, em que pese a fraqueza do adversário, jogador bom tem que jogar bem contra time fraco, time mediano e time forte. Contra time fraco, o Arthur já mostrou para mim que joga. Tem jogador que nem contra time fraco joga. Por exemplo, Juan Cruz, Elias Manuel. O Arthur é outro nível de jogador. Contra time fraco ele joga. Juventude veio aqui, ele jogou bem. Não fosse o travessão, ele teria feito o gol dele, o primeiro com a camisa do Botafogo, que está amadurecendo. E eu acredito que venha, inclusive, contra o Carabobo. Tá? E aí você tem um Igor Jesus no comando do ataque, não para essa partida, porque foi infantilmente expulso no último jogo e vai dar oportunidade para o Mastriani. Uma oportunidade de ouro para o Mastriani. Por quê? O Mastriani é um bom centroavante, não é melhor do que o Igor Jesus, não acredito na sua titularidade, principalmente o Igor Jesus retomando o belo futebol que ele sabe jogar e demonstrou contra o Juventude, né? Porém, o Mastriani tem uma bela oportunidade, o cara foi expulso. É um jogo para o Botafogo, ó, amassar. É um jogo para o Botafogo socar para dentro do cara bobo. Essa que é a verdade. E aí o Mastriani vai ter a oportunidade, a bola vai chegar, ele vai poder sacolar 1, sacolar 2, sacolar 3. Não vou te dizer que o cara bobo é uma equipe extremamente frágil, como foi o Aurora na pré-Libertadores da passada. Não é verdade. O cara bobo é o atual campeão lá da Venezuela. Deixa eu pegar aqui a informação exata para não falar besteira para o torcedor, mas tá aqui, ó. Vice-campeão venezuelano em 2024. O Carabobo disputa pela primeira vez a fase de grupos da Libertadores. É uma equipe que, assim como o Independiente Del Valle, há alguns anos surgiu para o cenário, que era um clube que sequer grande no Equador, o Independiente era, e sob o comando do nosso Renato Paiva, foi campeão equatoriano e depois foi campeão de Sul-Americana, chegou longe em Libertadores, já com outros técnicos, né? O Carabobo é um projeto dentro da Venezuela de um time que não é super, né, grande dentro do contexto venezuelano, mas que está vindo numa ascendência, é um bom projeto esportivo. Então, ele é um vice-campeão venezuelano, primeira vez que disputa a Libertadores. Atualmente, ele é o líder do campeonato venezuelano com 21 pontos em 10 jogos, sendo que não perde as 5 rodadas. Portanto, o Carabobo não é um time bobo, para, né, brincar aqui com esse trocadilho. Para o Estudiantes, ele perdeu, né, na primeira rodada em casa, o que mostra também que o Carabobo é um time que, por melhor que ele esteja aí no seu projeto esportivo na Venezuela, se você jogar bola, você vence. Né? E o Botafogo em casa vai ter todas as condições. Eu fiquei muito decepcionado com o público da primeira rodada do Campeonato Brasileiro. Eu acabei não falando isso em outros vídeos, mas vou pontuar nesse. Esse é um vídeo que eu estou num tom mais crítico, né? Então vou chamar a atenção do torcedor do Botafogo. Acho um absurdo o atual campeão brasileiro da América jogar para 10 mil pessoas, enquanto você olha para uma Arena Corinthians com mais de 40 mil pessoas para um time que todo mundo sabe que não vai lutar por título nenhum, e até outro dia estava tomando 3-0 do Barcelona de Guayaquil. Ah, mas a torcida do Corinthians é maior do que a do Botafogo. Não interessa. O Botafogo tem torcida tranquilamente para botar 40 mil por jogo no Newton Santos. A desculpa da torcida do Botafogo sempre foi que o Botafogo tinha times fracos, que o Botafogo não disputava. Agora o Botafogo campeão da América, campeão brasileiro, e a galera continua com aquele ranço de não ir, porque agora não confia no Renato Paiva. Sempre tem a desculpinha, né? Sempre tem a desculpinha. Não tem que ter desculpa. O lugar do torcedor é no estádio.
esteja o time numa boa fase ou numa má fase. A gente precisa parar de torcer só quando o time ganha. Tem que criar cultura de ir no estádio. Aqui em São Paulo, eu vou a todos os jogos. Não me interessa se o Botafogo tem condições de ganhar aquele jogo ou não. Botafogo e Palmeiras, eu estava lá. O Botafogo não era favorito para esse jogo. Aquele Botafogo e Palmeiras 4-0 lá em 2023, estava lá. O Botafogo não tinha condição nenhuma de ganhar aquele jogo, a gente sabia. Foi 3-0 só no primeiro tempo. Estava lá. Se a cultura de ir ao estádio, se a cultura de acompanhar o Botafogo, onde quer que ele esteja. Meu papel aqui não é ensinar o torcedor a torcer. Nem querer dizer que eu torço mais certo ou mais errado do que ninguém. Só que eu combato a cultura de só torço quando ganha. Que são os Enzos do século XXI, né? Só, meu irmão, tá ganhando, eu vou lá. Não tá ganhando, eu abandono. Eu acho que isso não é torcer, irmão. Eu, como torcedor, eu vou a todos os jogos que eu puder ir. Eu só não vou, cara, se, meu irmão, eu tiver alguma coisa muito grave que me impeça de ir. Beleza? E aí eu entendo. Mas eu duvido que não tenham 40 mil torcedores para ir hoje ver um Botafogo massacrar um cara bobo e finalmente garantir seus 3 primeiros pontos. A gente sabe como que a torcida faz total diferença na criação de uma atmosfera positiva. O dia é ruim, o horário é ruim, tudo é ruim. Mas aí tu olha para os estádios dos outros times e estão cheios, né? Então, é ruim para o torcedor do Botafogo, mas é ruim para os caras também. Então, se você mora no Rio de Janeiro, se você tem oportunidade de ir ao jogo, vá ao jogo. Somos o quê? 80 mil sócios torcedores atualmente? 70 e poucos, 80? Cara, só de check-in aí dá para botar 30, 35 mil pessoas lá. Vamos para o jogo, pô. Vamos criar a cultura de acompanhar o Botafogo onde quer que ele esteja. Eu acho a coisa mais linda do mundo um Borussia Dortmund com uma média de público de quase 90 mil pessoas por jogo. Borussia fica anos e anos e anos a fio sem ganhar nada. E os caras estão lá, muralha amarela. Muralha amarela, ombro a ombro. O cara tá ali pela cultura, pelo prazer de acompanhar o time dele. Tem que ser na alegria e na doença. Isso é ser Botafogo. Tem que ser na vitória e na derrota. Isso é ser Botafogo. Mais do que só vou quando o time tiver probabilidade de vitória. E conveniente, é fácil demais. Né? Então, esse vídeo daqui foi um vídeo para cuspir os marimbondos todos aí. A CBF me irrita e aí eu acabo ficando irritado mesmo, aí eu acabo cornetando Deus e o mundo. Não tem jeito, você que me acompanha, estamos indo para o 4º ano de canal. Você já sabe como é que a bagaça funciona. Mas eu tenho certeza que você me entende. Tu vai cornetar agora tudo aqui embaixo nos comentários. Valeu? Um grande abraço para vocês que ficam. E fui! Amanhã eu volto para a gente comentar esse Botafogo